Queridos amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Irmãos, bom, hoje eu não venho com um assunto muito agradável, um assunto muito legal. Para falar bem a verdade, eu fiquei um pouco triste. Eu estou um pouco triste com algumas coisas que eu estou percebendo e que eu estou vendo ultimamente. Como eu sempre digo a vocês, né, irmãos, nos estudos que nós estamos fazendo aí no decorrer da semana, esses estudos bíblicos que nós estamos fazendo, quando eu sempre falo, né, não acredite nem em mim. Sabe, a gente não pode mais confiar a nossa confiança em seres humanos, em pessoas falhas. Por mais que elas sejam pastores, bispo, ancião, padre, papa, seja lá quem ela for. A própria Bíblia mesmo, irmãos, em Gálatas 1, a partir do versículo 7, olha o que diz. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo, que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Amigos, eu quero postar um vídeo aqui para vocês. Eu não tenho nada contra esse pastor. E quando eu falo para vocês, não acredite cegamente em líderes da sua igreja, da minha igreja. Esse vídeo eu estou pautando mais para os adventistas do sétimo dia. Porque eu me sinto como um atalaia, eu me sinto como um servo do Senhor, um protestante, né? Uma pessoa que deve avisar quando algo de errado estiver acontecendo. Porque eu creio, irmãos, que muitas pessoas estão vindo para a igreja, pessoas novas, pessoas que talvez não conheçam de profecia, muito menos essa que, infelizmente, esse pastor disse, o que ele disse, sabe, assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, sabe, irmãos, eu estou aqui apenas para alertar aquelas pessoas que realmente querem conhecer o verdadeiro evangelho. E eu fico muito triste quando isso acontece, porque vindo de um pastor, irmãos, eu penso que alguma coisa está acontecendo. E também é profecias. Eu vou mostrar para vocês o que realmente fala nas profecias sobre esse tema hoje, né? Porque eu acredito, irmãos, que quando a gente começa a pregar algo fora daquilo que já conhecemos, daquilo que a igreja prega, que a igreja defende, eu acredito que a gente passa a ser falsos profetas, porque a gente está pregando mentiras. E nós temos que tomar cuidado com isso. Pois Jesus mesmo nos alertou, irmãos, que nos finais dos tempos muitos falsos profetas iriam aparecer. O que me faz pensar que dentro da minha igreja, não vai aparecer falsos profetas. Desculpa. Porque o próprio Espírito de profecia fala que líderes, pastores, sairão da igreja. Isso me faz pensar que são pessoas não consagradas a Deus. São pessoas que talvez vão começar a pregar mentiras, algo que Deus não revelou a nós. Por isso que eu abri com esse texto. Até que um anjo, né? Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que seja nós ou um anjo do céu, anunciando a vocês um evangelho diferente
daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Não sou eu dizendo, é a palavra. Então nós estamos defendendo algo, um evangelho dentro da igreja, aonde o espírito de profecia também defende. Aí vem um pastor que conhece a verdade e começa a mudar isso, onde até o espírito de profecia defende. Irmãos, algo de errado está acontecendo. E é por isso que eu sempre venho aqui a vocês, alertar vocês. Sabe, não estou aqui querendo fazer guerra com a igreja, não é nada disso. Eu amo essa igreja, porque eu acredito de verdade, fielmente, que essa igreja é a igreja que Deus levantou para levar a última mensagem ao mundo. Eu, Júlio, eu acredito, de verdade. Eu amo essa igreja. Eu entendo que lá dentro, sim, tem pessoas, irmãos, falhas, como qualquer outra igreja. Mas a pergunta que fica em mim é, será que eu devo ficar calado perante a tudo isso? Será que eu devo me calar? Existe um ditado, irmãos, que diz assim: enquanto o bem se calar, o mal prosperará. Entende, meus queridos? Então eu estou aqui não de uma forma bruta, querendo brigar com a igreja, não. Eu estou aqui de uma forma de quê? De querer alertar as pessoas de que algo estranho está acontecendo, de que nós não podemos mais confiar cegamente nos líderes. Não posso generalizar, lógico que não, mas irmãos, todo cuidado é pouco. Eu não posso mais colocar a minha salvação na mão de homem, cegamente, só porque ela é pastor. É por isso que eu falo para vocês, precisamos estudar. Precisamos estudar o espírito de profecia para quem é adventista. Porque tudo que está acontecendo está revelado. Aí a gente não estuda, a gente não tem conhecimento de nada. O que acontece? Você vai acreditar no que estão já falando. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque eu vejo que vocês têm o direito sim de saber a verdade. Eu acredito nisso, irmãos. Deixa eu ler aqui Ezequiel, aonde fala, irmãos, dos atalaia, aonde eu me considero um atalaia, sabe? Eu me considero um protestante, eu me considero um reformista, eu me considero, porque o Espírito de Profecia fala, né, que nós precisamos fazer as reformas e o reavivamento em nossas vidas, na igreja, para que as coisas começam a mudar, para que o Espírito Santo venha a nós como chuva serôdia, irmãos, para a gente terminar a obra da pregação do Evangelho. Então eu me considero, não sou perfeito, tá? Não sou perfeito, mas eu e aqui em casa nós lutamos com as reformas, com o reavivamento pessoal. A gente luta, fazemos culto todo dia, tentamos nos policiar nas programações de televisão, alimentação, sabe? Ter esse discernimento que Deus nos pede para ter uma mente lúcida, uma mente boa. E o espírito de profecia, né, irmãos, é uma outra coisa que me preocupa de verdade. O espírito de profecia fala que nos finais dos tempos a confusão iria estar muito grande. Então, é mais um assunto de que eu preciso me preocupar, de não acreditar cegamente nas pessoas, seja ela quem for. Olha o que o Espírito de Profecia fala. Ao nos aproximarmos do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade, a confusão, que somente os que têm a orientação do Espírito Santo serão capazes
de fazer distinção entre a verdade e o erro. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu fiz um estudo, tá na minha playlist aí, para quem aí no meu canal, para quem quiser fazer, sobre alimentação. Não é à toa que o Espírito de Profecia fala que a reforma de saúde está intimamente ligada com a mensagem mais poderosa dos nossos dias, a mensagem que nós temos que anunciar ao mundo. Que qual é, irmãos? A mensagem dos 3 anjos. Focando na mensagem do 3º anjo. Irmãos, isso é muito sério. Então quer dizer, pensa comigo, se a reforma de saúde está intimamente ligada, ela não fala nem ligada, ela fala intimamente ligada com a mensagem mais poderosa que nós temos que anunciar nos dias de hoje, opa, eu tenho que pensar. Então a alimentação, ela é sim algo primordial agora nos finais dos tempos, para quê? Para que a gente tenha a orientação do Espírito Santo, para que a gente possa discernir o que é certo e o que é errado. Porque a confusão vai estar muito grande, cada um vai estar falando uma coisa e você vai estar no meio. E se você não tiver esse discernimento para saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, irmãos, a gente vai se perder. Por quê? Porque queira ou não queira, irmãos, nós somos levados a acreditar em alguma coisa, mesmo que seja pessoas. A gente precisa ter esse discernimento, irmãos. Porque Satanás não é burro, como eu sempre falo. Satanás, ele é esperto, ele sabe como levar as pessoas, ele sabe. Irmãos, não se assuste. Mas nós, muito das vezes, nós somos usados pelo inimigo sem saber. Sim, claro. Porque nós somos falhos e pecadores. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai, orai e vigiai. A questão é, a gente ora? A gente vigia? A gente ora? Se a gente ora 10 minutos por dia, irmãos, 5, vou pôr 5. Por dia é muito. Jesus passava as madrugadas orando. Jesus. Se a gente lê a Bíblia, o quê? Põe aí 15 minutos por dia, é muito. Entende, irmãos? Como nós precisamos, sim, mudar as nossas vidas. Por isso que eu disse que eu me considero um reformista, um protestante. Sabe, se tem alguma coisa de errado, eu não posso me calar. Por que eu não posso me calar? Se eu vou para Ezequiel 33, a partir do versículo 1 em diante, irmãos, olha que interessante esse texto. E eu me preocupo com esse texto. É por isso, irmãos, que eu não gosto de ficar calado. Eu preferia ficar calado. Sabe, porque às vezes, talvez por um vídeo desse, eu vou trazer problema para a minha vida. Mas não é essa a questão é de avisar. É avisar que alguém está pregando algo que é contra a Bíblia. A Bíblia fala, se aparecer um anjo pregando algo que é diferente da Bíblia, amaldiçoe essa pessoa, esse anjo. Então quer dizer, é sério. Vocês vão ver o vídeo que eu vou postar aqui. Aguarde só um minutinho. Desculpa, eu tô com a garganta meio ruim, gente. Ezequiel 33, versículo 1 e diante. O Senhor me disse o seguinte, homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia, um atalaia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, o inimigo vem e o mata. Esse alguém é responsável pela sua própria morte.
Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Olha que interessante. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, não fala nada, fica quietinho, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Neste caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Então quer dizer, se eu estou vendo perigo acontecer, algo de muito grave, como esse vídeo, vindo até nós, e eu me calo, irmãos, e ali tem alguns membros, por exemplo, tem alguns membros que são novos na igreja, não conhecem de profecia, vai ver esse vídeo e acredita nesse pastor, por exemplo, no que ele disse. E eu tendo a oportunidade de falar a verdade, de mostrar a verdade e eu não mostro, irmãos, se essas pessoas se perderem por minha causa, por eu me calar, eu tô ferrado. Desculpa a palavra, mas essa é a realidade. Eu tô ferrado. Eu também perderei a minha salvação. Eu também sou culpado pela morte deles, pela perdição deles. Entendeu? Por que eu não posso me calar, mesmo eu querendo me calar? Irmãos, deixa eu revelar aqui para vocês. Já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Terceira vez. A primeira vez eu gravei, não consegui ir lá desenrolar para baixar para o YouTube. Aí gravei de novo numa resolução mais baixa. Ficou 6 minutos com a voz e depois a voz sumiu. Sendo que eu tinha ouvido o áudio todo, né? E estava ali com o áudio tudo certinho. Porque quando eu baixo o vídeo eu já apago o original, né? Porque eu gravo no meu celular, eu já apago o original. Para o meu celular não ficar muito carregado. Aí tô aqui gravando a terceira vez. Eu fico pensando, irmãos, será que não é o inimigo que está fazendo isso? Não sei, eu estou apenas pensando. Porque o inimigo não quer que a verdade seja dita? Porque as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, é algo grave. Que já está acontecendo e é profecia. É algo grave. E nós temos que nos atentar. Nós temos que nos atentar. Continuando aqui a leitura, só para terminar, irmãos. Agora, homem mortal, eu estou pondo vocês como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que essa pessoa mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador. Mas você, nós que não estamos calados, que estamos falando, nós viverá. Então, meus queridos, eu estou aqui avisando que o perigo está chegando. Por que está chegando? Porque é profecia. Isso vai acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. Vai acontecer. E nós temos que tomar muito cuidado. Se eu vou, irmãos, lá para Atos 4, 19 diz assim: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos homens ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar, irmãos. Por mais que essa pessoa ela é nova na igreja, Júlio, não pode falar, como eu vi uma crítica assim. Júlio, tem que tomar cuidado para falar, porque às vezes a pessoa é nova e tal, né? Ela pode sair da igreja por causa disso. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus,
Será que uma pessoa ela sai por causa da verdade ou por causa da mentira? É claro que é por causa da mentira, irmãos. É óbvio. Se você falar com jeitinho, claro, tem que ser com jeitinho, você mostrar tudo certinho o que está acontecendo, né? Não falar de qualquer jeito, não. Se você falar com jeitinho, mostrar a verdade, mostrar que é profecia, que Deus cuidou dessa igreja, que Deus já revelou para nós, essa pessoa ela vai se sentir segura. Primeiro, porque você está falando a verdade. Segundo, porque Deus revelou a essa igreja de que isso iria acontecer. Essa pessoa vai pensar o quê? Opa, peraí, isso é verdade. Deus está aqui. Deus protege essa igreja, porque Deus já avisou. Então eu tenho que tomar cuidado sim, mas Deus está aqui. Deus avisou. Agora, essa pessoa faz um estudo bíblico, vê tudo aquilo que a igreja defende. Aí vem um pastor da própria igreja e prega diferente, essa pessoa vê, o que ela vai pensar? Opa, peraí, tem alguma coisa de estranho aqui. Eu aprendi isso, agora o pastor está ensinando isso? Não, tá errado. Tá errado, opa, peraí, falso profeta, eu vou sair fora daqui, porque aqui não é o lugar correto. Entende, irmãos? É isso que a gente precisa ter dentro de nós. Porque, na minha opinião, é mais um pretexto do inimigo usando pessoas para falar dessa forma, para quê? Para a gente se calar. Para a gente não falar a verdade. Tá errado. Então, de qualquer forma, o inimigo quer nos calar. Não, Júlio, fica quietinho e não fala nada, não, porque senão você vai constranger o membro novo ali. Fica quietinho. Não pode, queridos. Pelo menos essa é a minha visão. A gente precisa falar assim, falar a verdade. A verdade sempre é verdade. Uma boa verdade dita é muito melhor do que uma boa verdade escondida, do que uma verdade escondida, não falada. A verdade tem que ser dita, irmãos. Certo? Queridos, gostaria de ler algumas coisas para vocês aqui antes de eu colocar o vídeo. Veja esse vídeo na íntegra para vocês entenderem o que eu quero dizer, né, com tudo que está acontecendo. Gostaria de ler algumas coisas aqui no Espírito de Profecia, irmãos. Antes de ler aqui, né, qual que é esse livro aqui? Eventos Finais. Eu gostaria de ler nesse livro, O Grande Conflito, falando sobre isso que eu acabei de falar para vocês, aonde o inimigo parece que ele quer que a gente se cale. Olha só, presta atenção. Paulo declara que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque então parece que a perseguição está grandemente adormecida? A única razão é que a igreja cristã se conformou com os padrões do mundo, de modo que não provoca oposição. Irmãos, por que nós não estamos sendo perseguidos? Porque a gente não está pregando da forma que nós temos que pregar. Eu vou ler ali no outro livro, nesse livro Eventos Finais, qual que é a missão da igreja. E a igreja não está cumprindo com a sua missão, na minha visão, tá? Da forma que teria que ser. A religião dos nossos dias não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos, pelo fato de que as verdades da palavra de Deus são tão consideradas de maneiras indiferentes, por haver tão pouca piedade vital na igreja. É que o cristianismo é aparentemente tão popular ao mundo. Está se conformando com o mundo, vivendo com o mundo, deixando o mundo entrar dentro da igreja, entendeu? É mais ou menos assim, irmãos. Qual que é a diferença de nós para o mundo? Nenhuma. Por quê? Assistimos o que eles assistem, comemos o que eles comem, falamos da mesma forma que eles falam, ouvimos músicas que eles ouvem, nós vamos aonde eles vão, entendeu? Parece que nada muda.
E Deus levantou um povo, irmãos, desde a época lá de Israel, que Deus tirou o seu povo do Egito. Deus fazia tudo o que ele fazia, por quê, irmãos? Porque ele queria e quer um povo diferente do mundo. Ele quer um povo, irmãos, onde o mundo olha para esse povo e fala: esse povo tem o Deus verdadeiro. É isso que ele quer, é isso que ele espera. E nós vivemos como o mundo. Por isso que aqui está dizendo que a igreja conformou com os padrões do mundo. Não provoca oposição. Por quê? Vive que nem o mundo. Não prega da forma que teria que ser pregado. Aí continuando, ó. Haja um reavivamento de fé da igreja primitiva e os fogos da perseguição serão novamente acesos. Temos que pregar, irmãos. Pregar a mensagem que Deus confiou a essa igreja. Olha agora, a igreja de Deus nos últimos dias, esse é o capítulo. À medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência. Qual que é então o trabalho dessa igreja, a igreja nos últimos dias? Transmitir a última advertência. Irmãos, se nós estamos no tempo do fim, Jesus está tão próximo de voltar, por que a gente tem que ficar pregando assuntos irrelevantes? Presta atenção. Torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade ter uma compreensão clara tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica. Desde a sua origem, os homens poderão apresentar uma justificativa após a outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade. Olha só, vou ler de novo. Os homens poderão apresentar uma justificativa após a outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade. Quando uma pessoa vem, meus queridos, e prega algo diferente, é o inimigo que está usando essa pessoa, tentando desviar as pessoas da verdade. É por isso que eu digo, irmãos, eu não posso ficar calado. E como eu disse, nós, muito das vezes, a gente é usado pelo inimigo sem saber. Sem saber. Por isso que precisamos orar. Às vezes o inimigo usou esse pastor sem ele saber. Por isso que eu não posso culpá-lo. Mas eu também não posso ficar calado. Entende, queridos? São assuntos sérios, por isso que eu estou falando para vocês, é um vídeo difícil para mim fazer, porque talvez eu vou procurar problema, mas eu estou nem aí para o problema, eu estou aí para com a verdade. Os homens poderão apresentar uma justificativa após a outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã arte do Espírito de profecia e lhes tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Irmãos, esse vídeo, a hora que passar o pastor, vai ter a pessoa ali que vai comentar sobre o assunto e ele falará. Que não é só o pastor, é o pastor e uma membra lá de dentro da TV Novo Tempo, uma pessoa que dá estudo bíblico. Nossa, misericórdia, Senhor. E ele chega um ponto ali que ele fala, ele vai explicar algumas coisas aonde estão já querendo anular o espírito de profecia. Porque assim, eu vou explicar isso depois. Mas vocês entenderam? Olha o que diz aqui. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio do espírito de profecia, os que creem,
e lhes tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Estão querendo anular o espírito de profecia, por isso que estão começando a ser enganados, porque, bom, já que esse livro não tem valor, já que esse livro não é o que está escrito, não é bem assim, porque a Bíblia ela não fala, ela não é tão clara sobre esse assunto que eu vou postar aqui para vocês. A Bíblia não é tão clara, só que o espírito de profecia é muito claro sobre esse assunto, entendeu? Não vamos acreditar no espírito de profecia. É a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Irmãos, é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, sim. E esse mocinho, ele explica que na Bíblia tem como saber, sim, sobre esse assunto. Tem como saber. Só que o espírito de profecia, ele nos ajuda, ele é mais claro, ele é mais direto. Não, mas rejeita o espírito de profecia. E eu fico pensando, irmãos, qual a diferença dos profetas da palavra e um profeta que Deus também levantou? Qual a diferença? Para mim, Júlio, nenhuma. Da mesma forma que Deus usou os profetas da palavra, usou também a irmã White. Usou também a irmã White. Qual a diferença? Para mim, Júlio, nenhuma. Porque a própria palavra diz que nos últimos tempos Deus iria levantar profetas. Qual a diferença? A palavra diz que nos últimos dias Deus iria levantar profetas. Para mim, eu, que sou um adventista do sétimo dia, não é um conselho. É só um conselho. Para mim é um testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. Então, às vezes, por a gente pensar, irmãos, dessa forma errônea, que para mim é errônea. Não, é só um conselho. Se você quiser seguir, você segue. A Bíblia também é só um conselho. Se você quiser seguir, você segue. É só um conselho. Tem muita gente que não segue, não quer seguir, não segue. É a mesma coisa. Então a gente fica arrumando desculpinhas para o inimigo entrar e fazer o que ele está fazendo. Irmãos, tomem cuidado. Abre mais os seus olhos. Entende? Em questão de que, por exemplo, da mesma forma que Deus usou os profetas, usou também a irmã White como profeta, entendeu? E Deus falou que nos últimos dias Ele iria levantar pessoas, profetas. Ele disse, a palavra diz. E tudo que ela fala nos livros dela, nada se contradiz com a palavra. Quem estuda de verdade sabe disso. Mas vamos rejeitar o espírito de profecia para nós. Vamos rejeitar o espírito de profecia porque não está tão claro na Bíblia sobre esse assunto. Cuidado. Cuidado. Porque Deus está dizendo: mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, eles têm dado uma mensagem, estarão livres dos enganos que surgirão nesses últimos dias. E já está começando esses enganos. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. E cada vez mais o mundo está entrando dentro da igreja. Nós temos que ser separados, irmãos, fazer diferente. As pessoas têm que olhar para nós e falar: esse povo é um povo diferente. E nós não somos mais taxados assim. Como a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem seus embaixadores na obra final da salvação.
o maior tesouro da verdade já entregue a mortais. As mais solenes e sérias advertências que Deus já enviou aos seres humanos foi confiado a este povo. E vamos rejeitar, a fim de ser transmitido ao mundo. De uma forma especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência, que não está sendo dita, a um mundo que está morrendo. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Eles não devem permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Eu pergunto a você, adventista, quantas vezes você ouviu um sermão das 3 mensagens angélicas sendo pregados nos púlpitos da nossa igreja num dia de sábado de manhã? Por que sábado de manhã? Porque é o momento que a igreja está bombando de gente. Não é domingo, quarta-feira, quando tem 5 gatos pingados. Quando fazem estudos do Apocalipse, por que não fazem no sábado de manhã, na hora da pregação? Faz um estudo pregação, sabe assim? Como o André Flores fez com o Apocalipse de Elias, que está aí no YouTube, que foi maravilhoso o estudo que esse homem de Deus fez. Esse é um homem de Deus. Fez no dia de sábado, quando a igreja estava bombando. Por que quando tem um estudo do Apocalipse, um estudo tão importante para nós hoje, é feito na quarta-feira, no domingo, é feito no domingo? Amigos, é errado. A gente tem que anunciar ao mundo a mensagem angélica. Qual foi a vez que você ouviu a pregação da mensagem angélica num sábado de manhã? Eu estou há 40 anos na igreja, eu nasci na igreja, eu tenho 40 anos, eu nasci na igreja, eu nunca ouvi. Algo de errado está acontecendo, irmãos? Eu acredito que sim. Temos que ficar calado? Ficar acreditando nos líderes, aonde eles, parece que eles vão para um caminho que não é o caminho que eu estou lendo. Eu estou lendo. Entende, queridos, como eu falo para vocês? Não acredite cegamente, seja ela quem for. Vá você para a Bíblia, estuda o Espírito de Profecia. Proteste se você precisa protestar. Veja o exemplo de Martim Lutero, quando protestava contra as coisas erradas da igreja. E Deus levantou esse homem poderosamente. Esse homem nem era da nossa igreja. Então assim, tem coisas, meus queridos, que a gente precisa entender, ter o discernimento. Tentei gravar esse vídeo 2 vezes, essa já é a 3ª vez. Como que o inimigo, ele nos confronta diretamente. Talvez esse vídeo vai dar errado de novo e eu vou gravar de novo, até dar certo. Porque eu vejo que é um assunto importante, irmãos, para nós. A gente não pode ficar mais calado. Deixa eu ler mais algumas coisinhas aqui, mais um pedacinho aqui. E depois eu coloco o vídeo para vocês, tá? Olha só o que diz. O Senhor Jesus tem um povo escolhido para servi-lo. Sempre Deus vai ter um remanescente. Por mais que, infelizmente, a igreja, às vezes, ela sai um pouco do caminho, irmãos, porque eu acredito que isso vai acontecer, porque o Espírito de Profecia fala que a igreja vai dar de cair, mas ela não cairá. Por que não cairá? Eu acredito por causa desse pequeno remanescente que vai levantar de novo para pregar o que tem que ser pregado, entendeu? Enfim, quando a igreja demonstrar ser infiel à palavra do Senhor,
seja qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com ela. Isso é muito grave, irmãos. A gente tem que ser fiel. Parece que só os membros têm que ser fiel, só os membros. E os pastores não. Porque acontece algumas coisas ali dentro, irmãos, que eu fico meio pensativo. Falo, Senhor, é isso que eu falo, é complicado, é um vídeo difícil. Porque eu sei de coisas, irmãos, que é difícil. É muito difícil. Outras pessoas são então escolhidas para assumir responsabilidades importantes. Então, quando a igreja, os líderes não estiverem, irmãos, fazendo o que Deus pede, né, começa a ir para outro caminho, Deus levanta pessoas para fazer o que é o correto, para fazer o que tem que ser dito. E eu estou vendo muito no YouTube mesmo, pessoas da nossa igreja, Deus levantando pessoas para falar a verdade, para pregar a verdade, mostrar o erro e tentar levantar de novo o que tem que ser levantado, que é a pregação dos 3 anjos. A igreja adventista do 7º dia será pesada pelas balanças do santuário. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder, às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhes concedeu e as bênçãos que lhes forem conferidas, não as habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades delas dadas, ela será julgada. E eu não posso fazer parte disso, irmãos. Eu tenho que pregar aquilo que Jesus pediu para me pregar. Eu preciso falar do que tem que ser falado. Bom, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, né? Eu vou colocar uma explicação dessa pessoa, ele vai dar uma explicadinha ali de algumas coisas e já eu volto para a gente terminar. E eu vou deixar esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês aqui embaixo, na íntegra, né? Para vocês verem do começo ao fim, que eu vou colocar só uma pequena parte. Mas aqui na descrição vai estar um link ali, e é só vocês clicar ali que vocês vão ver o vídeo todo, tá bom? Veja aí. No entanto, e agora é que eu vou pedir maturidade, agora é que eu vou... o que nós vimos até aqui, olha, eu disse, eu não julgo o pastor A, B, C, não julgo nenhum deles, não tem como discernir, não tem como avaliar a espiritualidade deles. O mesmo agora eu falo a respeito de pastores adventistas, porque agora nós vamos entrar no nosso ambiente. Nós tivemos há poucos dias atrás um programa chamado Adorai, realizado aqui na nossa União Norte, e foi ministrada a palavra pelo pastor Marcos Bonfim. Uma bênção, um material que ele apresentou muito pertinente. Eu assisti as palestras em igrejas, tal, com os irmãos, e nesse dia que nós veremos aqui, eu estava na igreja do Alvorada, no bairro do Alvorada, sentado na 3ª fileira, ali da igreja do Alvorada, do meu lado esquerdo, acompanhando, aprendendo, gostando, muitas falas importantes, edificantes, até que hoje não existe mais LP, né? Há muito tempo, nem CD não existe hoje, mas lembra do LP quando a agulha saía do trilho? Então, estava indo tudo muito bem, até que a agulha saiu do trilho e riscou o LP todo. Alguns que me ouvirão, alguns que estão ouvindo agora, nem sabem o que é LP. LP era um CD gigante, entendeu? Era um disco enorme, nas vitrolas, só muito tempo atrás. O bolachão. O pastor Marcos Bonfim fez um comentário em cima de Apocalipse 13. E eu repito, assim como os pastores anteriores não têm como julgar espiritualidade,
consagração deles não é o ponto. Mesmo eu digo para o pastor Marcos Bonfim, é um colega, pastor ordenado assim como eu sou, da Igreja Adventista assim como eu sou. Mas, tendo em consideração que esse vídeo foi visto por milhares de pessoas, tendo em consideração que eu enviei um pedido de esclarecimento para que isso fosse, de algum modo, tratado, não foi, dentro do meu raio de influência, eu preciso dar o sonido correto. Você vai ver agora qual foi a fala do pastor Marcos Bonfim, e depois nós vamos comentar lá em cima. E aí, o verso 16, que vai ser dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Uma marca, existirá uma marca daqueles que adoram esta fera. Pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Eles serão uma marca. Há muita especulação para o que vai ser essa marca. Eu não sei o que vai ser essa marca, mas tem uma marca. Qual o nome desse pastor? Ele é pastor de qual igreja? Eu pergunto a vocês. Um pastor adventista do sétimo dia, ele pode declarar que não sabe o que é a marca da besta, sim ou não? Você entende? Quando eu ouvi essa fala, eu falei, ué, alguma coisa está errada. Ele poderia até falar assim, eu não concordo com a interpretação defendida pela minha igreja. Aí, eu me escandalizaria menos. Mas ele dizer que não sabe, aí é muito complicado de assimilar. Porque é impossível, especialmente um pastor com tanto tempo de casa, é impossível um pastor adventista simplesmente ignorar o que a igreja defende como a marca da besta. Aí eu conversei com alguns outros colegas e, coincidentemente, naquela mesma semana, eu tive acesso a materiais de outras pessoas que são obreiros e pastores denominacionais falando algo na mesma linha. Então eu entendi, algo está acontecendo. Aqui é uma irmã que é obreira da Novo Tempo. Ela sempre está nos canais. Ela foi professora de Bíblia nas lições da Bíblia, na escola bíblica Novo Tempo. Trabalhou diretamente com o pastor Arilton. É uma bênção como estudante da Bíblia. Já atendeu 2 distritos que eu trabalhei. Foi chamada para fazer retiro das mulheres 2 vezes conosco. Então, eu tenho contato pessoal dela, mandei mensagem para ela, em cima dessa postagem dela. De modo amigável, cordial, nos falamos. E, por ter sido uma postagem pública, eu não vou apresentar o conteúdo do nosso diálogo, foi no âmbito pessoal, mas a postagem dela pública, eu gostaria que nós trabalhássemos um pouquinho. Ela deu opinião sobre 2 assuntos: decreto dominical e marca da besta. Sobre decreto dominical, ela disse: minha opinião sincera sobre decreto dominical. Sinceramente, uma possibilidade. Biblicamente, contanto a Bíblia fala de decreto, ela não menciona textualmente a palavra dominical. É verdade. Não há evidências textuais, há inferências, portanto, aguardemos. Ou seja, ela não se posicionou. Sobre a marca da besta, sinceramente, um assunto que precisa ser estudado mais à luz da Bíblia e menos à luz dos vieses interpretativos. Honestamente, não é chip, não é nanochip, não é vacina, não é passaporte sanitário, nem nada dessas coisas aí. Biblicamente, a marca não é literal. O que ela representa é o que é. Muito bem. Em cima desses 2 posts, o que eu comecei a observar? Que está surgindo uma espécie de movimento que parece bom, por um lado. É um movimento de tentar exaltar o texto bíblico em detrimento ao espírito de profecia. Qual é o sentido desse movimento? O que pode ser comprovado pela Bíblia, ok.
o que não está expressamente escrito, como no caso não está escrito decreto dominical, assim como não está escrito que a marca da besta domingo, não está escrito desta forma na Bíblia. Então, como não está escrito desta forma na Bíblia, embora esteja escrito explicitamente no Espírito de Profecia, esse movimento apresenta que, para exaltar o texto bíblico, rejeitemos o que está escrito no Espírito de Profecia, enquanto não temos ali o evento desdobrado, permaneçamos em cima do muro. Entende? E eu creio que eu localizei de onde isso surgiu. Essa é uma entrevista de um teólogo norte-americano. Ele é doutor em teologia, tem muitos livros escritos. O nome dele é John Pauling. Aqui como uma breve biografia dele. John Pauling é um teólogo adventista norte-americano, estudioso do Apocalipse desde sua tese doutoral. Já publicou vários livros a respeito do assunto para a IASD nos Estados Unidos. Ele ofereceu uma entrevista exclusiva a Zelota para falar da problemática da aplicação das leis dominicais para a atualidade. Esse colega, esse teólogo, esse doutor, apresenta uma linha que, fazendo um resumo grosseiro, ele diz que não é possível, de fato, determinar o que é a marca da besta. Então, vamos ao cenário até aqui. O cenário é o seguinte: protestantes e católicos, evangélicos e católicos, dizem que não é possível identificar a marca da besta em sua grande maioria. A teologia tradicional adventista apresenta que o domingo é a marca da besta. Ellen White afirma que o domingo é a marca da besta. E muito em breve vocês verão pessoas aqui no meu lugar, pregadores, pastores, dizendo coisas semelhantes ao que John Pauling falou, ao que o pastor Marcos Bonk falou. Ou seja, estamos chegando a um momento onde você virá à igreja no sábado, como tem feito talvez há anos ou décadas, e você vai ouvir um colega, um pastor, numa pregação de Apocalipse 13 ou algo do gênero, dizendo que não é possível determinar o que é a marca da besta. Eu te pergunto, até aqui nós somos agora na introdução, estou fazendo a introdução da problemática. Se esse dia chegar, e na verdade esse dia já chegou, porque estas falas foram vistas por milhares de pessoas, minha pergunta é: como você vai se posicionar? Ellen White diz que chegará o dia que o domingo será defendido dos púlpitos adventistas. E de certa forma, essa linha interpretativa está abrindo caminho para isso. Porque se você tira o domingo da controvérsia final, do grande conflito final, a polarização entre guardadores dos mandamentos de Deus e guardadores de tradições humanas, porque o clímax de Apocalipse 14 faz um antagonismo entre os que serão marcados pela besta e os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Se você elimina esse cenário, essa controvérsia, você praticamente desmonta uma parte significativa da teologia adventista. Então eu decidi, e de certa forma até agradeço a Deus pela oportunidade de ter entrado em contato com isso, porque me dá a oportunidade de ensino. Eu decidi então te dar instrumentação bíblica para entender como que o Espírito Santo guiou Ellen White para afirmar algo que parece absolutamente fora da curva. Porque quando você chega se você chega para um evangélico, para um católico, com uma visão como é que foi apresentada, e fala para ele assim: o domingo é a marca da besta, ele vai coçar a cabeça e falar: mas como você chegou a essa conclusão? Então eu quero te dar instrumentação bíblica para você fundamentar a tua fé na palavra de Deus e entender quais foram os caminhos que conduziram para que de fato, muito em breve, isso será real, haverá uma controvérsia entre mandamentos de Deus e tradição humana. Muito bem?
É triste, né, irmãos? Para mim, assim, eu fico pensando, é terrível. É triste para mim, como membro. Mas também, irmãos, por um outro lado, se eu for parar para pensar como é profecias, de uma certa forma, eu também fico feliz. Por quê, irmãos? Porque eu vejo que as profecias estão se desenrolando. Entende? Na minha época, e que Jesus realmente está voltando. Então as profecias, para elas se desenrolarem, vai desenrolar muita coisa triste, que a gente vai ficar triste. Mas de uma certa forma nós temos que ficar felizes, erguer a cabeça e louvar a Deus, porque Jesus está voltando. Se essas coisas estão acontecendo, irmãos, é porque Jesus está voltando. E nós temos que nos preparar. Entende, irmãos? É triste, mas também é alegre. Porque infelizmente, irmãos, sabe, assim, é aquilo que eu estou falando, eu não posso julgar as pessoas. Talvez o pastor ali, ele se equivocou e talvez ele peça perdão. Talvez não. É como o rapaz aí disse, né? Ele não disse que está levantando movimentos para rejeitar o espírito de profecia? E olha o que a palavra diz sobre isso, irmãos. Olha que interessante. Esse pastor e essa membra lá da TV Novo Tempo, que dá estudo bíblico, ao nosso ver, porque é tão claro no espírito de profecia, como que um pastor não sabe o que é a marca da besta, um pastor adventista? Queridos, algo de errado está acontecendo. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Para um pastor importante, né? Para um pastor importante dizer o que ele disse, colocando em risco o seu cargo, irmãos, é porque alguma coisa ali dentro já, entre eles, já pode estar acontecendo. Se lá dentro da Novo Tempo, essa pessoa que dá estudo bíblico falou o que falou, é porque o ciclo ali de amizade ali dentro está acontecendo alguma coisa de errado. Irmãos, para um adventista, pastor, uma pessoa que dá estudo bíblico não saber o que é a marca da besta, isso é muito grave. Isso é muito grave. Por isso que eu estou falando para vocês, abra os olhos. Olha o que está acontecendo em volta. Olha o que diz o Espírito de Profecia, como foi revelado. Uma coisa, o título é assim, a rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. Bom, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês terem uma noção o que são os testemunhos de Jesus. Ó, irmãos, Apocalipse 14:12 diz assim: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Se a gente vai para Apocalipse, irmãos, Apocalipse 19:10 diz assim: aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou um servo de Deus, assim como são vocês, e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adorem a Deus, pois a verdade e os testemunhos revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Então o testemunho, irmãos, os testemunhos de Jesus são as verdades reveladas aos profetas. Então está aqui, a rejeição dos testemunhos do Espírito de Profecia resulta em apostasia. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob a bandeira de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Profecia. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É exatamente isso que está acontecendo.
se a gente não tem uma luz, irmãos, para nos ajudar a entender ainda mais a palavra do Senhor, porque o que eu ia dizer lá atrás, eu vou dizer agora. Não está tão claro a marca da besta, o que é a marca da besta aqui na Bíblia. Não está tão claro. O mocinho ele explica, dá para explicar, mas não está tão claro, tão direto como está no espírito de profecia. Aí eles estão rejeitando isso aqui. Por isso que vai entrar em apostasia. Vão ser enganados. Lembra o texto que eu li lá? As pessoas que não acreditarem no espírito de profecia em Ellen White vão ser enganados. E é isso que está acontecendo. Por isso que eu falo que a profecia está acontecendo. Estão tentando anular o espírito de profecia. Vou ler de novo. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe, porque vai acreditar em qualquer coisa. Satanás trabalhará engenhosamente de diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus nos testemunho verdadeiro. Satanás trabalhará engenhosamente de diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus nos testemunhos verdadeiros. Já existe muitas pessoas que não creem mais no espírito de profecia. Você sabia disso? Por um pastor falar que não sabe o que é a marca da besta, irmãos. Esse pastor e o outro pastor lá dos Estados Unidos, né? Porque não creem no espírito de profecia, porque aqui está muito claro sobre a marca da besta. Fala claramente o que é a marca da besta. O inimigo tem realizado seus esforços magistrais para abalar a fé do nosso povo nos testemunhos. O inimigo tem realizado seus esforços magistrais para abalar a fé do povo nos testemunhos. Isso é exatamente o que Satanás deseja que acontecesse. E os que têm preparado o caminho para as pessoas não darem atenção e as advertências e repreensões nos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir vários tipos de erro. Irmãos, está tão claro aqui para mim, pelo menos. Olha o que estão fazendo, é exatamente isso. Rejeita o espírito de profecia, porque não está tão claro na palavra de Deus. E aí o que acontece? Abre margem para um monte de erro. Porque se eu não sei o que é a marca da besta, isso vai abrir margem para mim para um monte de coisa. E o grande conflito que vai acontecer entre o sábado e o domingo, muitas pessoas serão enganadas porque não sabem o que é a marca da besta. Irmãos, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Por isso que a minha intenção aqui é ser um atalaia, é avisar vocês, cuidado. Tudo que está acontecendo já foi profetizado. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo em pontos vitais da nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando são postos em dúvidas e rejeitados os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta com aqueles que acreditam, a qual se torna irremediável e termina em destruição.
Cuidado, meus queridos. Outra coisa que eu quero ler aqui para vocês, que diz assim: pastores não consagrados são eliminados. Deixa eu ler aqui para vocês, irmãos. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele confiou, honrou grandemente, seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes príncipes que Cristo estabeleceu em seus ensinos e elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a maneira errada de proceder sobre a perversa influência de Lúcifer. Pessoas que usam a Bíblia para distorcer a verdade. Confirmarão as pessoas no engano e a verdade de que necessitam para serem livradas de práticas incorretas se ecoa como a água de um recipiente que vaza. Confirmarão as pessoas no engano. Você entende por que eu falo que nós não podemos confiar cegamente na liderança? Não posso generalizar. Irmãos, eu amo essa igreja, como eu já disse. Mas nós chegamos num ponto que nós temos que tomar cuidado. Sim, nós temos que tomar cuidado. Sim, irmãos. Abrem os olhos, meus queridos. Abrem os olhos. Pessoas que usam a Bíblia confirmarão as pessoas no engano, porque rejeita o espírito de profecia. Quem rejeita vai ser enganado. É mais fácil de ser enganado, porque não está claro na Bíblia. Então eu não sei o que é a marca da besta. Aí as pessoas que estão ouvindo, só porque é um pastor famoso que está pregando, não, ele é um pastor, ô louco, eu confio nele. Não! Confie na Bíblia, você. E você que é adventista, lê o espírito de profecia. Confie, porque está acontecendo. Muitos demonstrarão que não estão ligados com Cristo, que não estão mortos para o mundo. Pelo fruto os conhecereis, para que possam viver com Ele. E as apostasias dos que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. A grande questão que está tão próxima, a imposição da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Louvado seja Deus! Deus ainda cuidando do seu povo, da sua igreja, que não é uma instituição, tá? Igreja são pessoas. Instituição é outra coisa. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na tocha infernal de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Entretanto, esses não podem erguer muralhas para obstruir a verdade. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, pregando a falsa profecia. Já estão se levantando, pregando a falsa profecia. Está revelado. Como que eu não confio no espírito de profecia, irmãos? Como que eu pego esse livro e rejeito? Como que eu falo que é só um conselho? Sendo que o que está escrito há mais de 100 anos atrás está acontecendo agora. Está acontecendo agora. E eu vou rejeitar? Deixa eu ler uma outra coisinha aqui para vocês, irmãos. Desculpa pelo vídeo grande. Olha o que fala da falsa profecia. O Senhor possui uma controvérsia com o seu povo professo. Nesses últimos dias, nas igrejas e nas grandes assembleias,
ao ar livre. Ministros impelirão o povo sobre a necessidade de guardar o primeiro dia da semana. Se levantarão líderes da nossa igreja pregando o domingo. Já começou. Um pastor já não sabe o que é a marca da besta. Uma pessoa totalmente culta, como essa menina lá da TV Novo Tempo, fala a mesma coisa, vai pela mesma linha. Já começou, irmãos. Nessa controvérsia, os homens em posições de responsabilidade tomarão um curso de ação diretamente oposto ao realizado por Neemias. Líderes proeminentes que têm rejeitado a luz estão inflamados com a loucura contra a santa lei de Deus. Assim como a nação judaica estava contra o Filho de Deus, eles estão em terrível engano, enganando a outros e sendo eles mesmos enganados. Testemunho para a igreja. Entende, queridos? E eu vou colocar a minha vida eterna nas mãos de pessoas? Maldito o homem que acredita no outro homem. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês para a gente terminar. Uma ótima notícia, meus queridos, que o Espírito de profecia já nos revelou, que diz assim: não há necessidade de duvidar, de estar temeroso, de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à frente da obra e colocará tudo em ordem, louvado seja. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus cuidará disso, glórias a Deus. E atuará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. Oh, Pai, em meio, irmãos, a tantas coisas perigosas que eu estou presenciando, eu tenho fé de que Deus vai colocar a sua igreja nos trilhos, que não é uma instituição, tá, irmãos? Não é uma instituição. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode construir uma igreja. Então a igreja é um povo, não é a instituição, não é a associação, entende? É um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que vai triunfar. Não é uma instituição. Entendeu? E Deus, Jesus, vai colocar tudo em ordem. Por isso que a igreja vai dar de cair, mas ela não cairá, porque Deus vai levantar ela. Que jeito? Com as pessoas fiéis, com esse povo que realmente ama a Deus e guarda os seus mandamentos, que acredita na revelação que Deus deixou a nós. Este é o povo que vai terminar a obra. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Digo mais uma vez, não estou aqui para brigar ou arrumar problemas, não, nada disso. Eu apenas me considero sim como um atalaia. Eu não posso ficar quieto
mediante a tudo que está acontecendo. Eu não posso, porque o sangue dos inocentes, se eu não vou avisar, cairá nas minhas costas, nas suas costas. Então avise, divulgue esse vídeo, avise as pessoas e desculpe pelo vídeo tão grande aí, mas eu acredito que foi necessário. Que Deus os abençoe, meus irmãos.